Que prazer estar com vocês novamente, trazendo o melhor da saúde, com profissionais altamente gabaritados e cumprir sempre o trabalho do Saúde Online, né? Lidar com ética e com pessoas, com profissionais que possam realmente tirar as dúvidas de todos vocês que nos assistem. Eu quero agradecer à AME pela oportunidade de estarmos aqui, a Azurra Seguros e a Remax. Eles estão nos permitindo fazer esse bate-papo com o Dr. Daniel. Não esquece de dar o like, de ativar o sininho e de compartilhar, ok? Bom, deixa eu primeiro apresentar quem é o Dr. Daniel. Hoje estou precisando de óculos, então não reparem. Dr. Daniel Igreja, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, especialista em reabilitação neuromúsculo-esquelética, MBA, Executivo e Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Formação em Bioética e Biodireito e coordenador do Serviço de Fisioterapia do Hospital Rio Barra, Rede D'Or, São Luís. Boa noite. Boa noite, Vitória. Boa tarde, bom dia, né? Ficamos sempre no ar. Daniel, nós vamos falar sobre a sua especialidade, que é a fisioterapia. Então, acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é: por que a fisioterapia ela tem tempo, 1 hora? E se ela hoje é como se fosse uma receita de bolo? Porque essa é a nossa visão, a visão de quem procura, quem vai, quem precisa. Eu queria que você desse uma explicação geral sobre... Você é igual a uma receita de bolo? Então, vamos lá. Antes de tudo, eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade, não só de estar aqui falando, mas como a gente poder contribuir, não somente com o canal, mas também com a dúvida das pessoas, interagir. Eu acho que é uma forma de crescimento para todos, o diálogo, Isso. As dúvidas. É bom quando as pessoas têm dúvidas, né? Certo. Quando ninguém tem dúvida é horrível. E quando tem alguém para responder da sua altura, né? E isso é uma pergunta muito interessante, que ela é muito clássica no dia a dia. Isso, basicamente, eu diria que dentro de uma casuística, praticamente 100% dos meus pacientes, eles perguntam isso. E eu confesso que existe, não sei se um paradigma, um tabu da questão da receita de bolo e de 1 hora. Eu vejo tanto questões mercadológicas, como também uma gestão de expectativa, uma relação que a gente, ela engloba tanto uma qualidade percebida em relação à qualidade técnica. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Como assim? O paciente ele vai esperando 1 hora e ele me pergunta, eu falo assim, então, vamos lá. Se eu ficar contigo 52 minutos, foi pouco. E se eu ficar contigo 1h10, foi muito? Qual é essa métrica, né? De onde veio essa métrica? Sim. Né? Não seria um raciocínio muito determinista, né? Dicotômico? 1 hora sim, 49 minutos não, 1h01 muito. Eu sempre brinco com meus pacientes que isso é um tabu, um paradigma, tá? E inclusive até às vezes converso com eles, dou alguns exemplos, faço alguma brincadeira para tentar, né, ser o mais didático possível. Eu acho que a comunicação efetiva com o paciente é fundamental, é importante. Às vezes a gente fala, mas o paciente não está entendendo nada. Sim. Então cabe a gente a tentar explicar da melhor forma possível. Comum isso, né? E isso vai diretamente no que eu estou falando, nessa gestão de expectativas, porque
Às vezes o paciente está acostumado com determinado tipo de trabalho, que aí a gente vai depois, a gente pode até conversar sobre a questão do mercado hoje, em que ele é colocado, às vezes, em circuitos, e ele passa por diversos equipamentos, às vezes alguns equipamentos que são usados já desde a Segunda Guerra Mundial, não quero falar lugares nem equipamentos, mas a gente sabe que na prática do dia a dia isso acontece, seja até às vezes por uma questão de acesso também. A gente tem que lembrar que não é todo mundo que pode pagar, financiar um tratamento personalizado, né, em reabilitação, não só em reabilitação, mas com um odontólogo, com um médico. A gente sabe hoje a dependência que a gente tem, a realidade financeira de todo mundo. Mas, voltando à pergunta, é interessante porque, se a gente for parar para pensar, um exemplo que eu brinco com meus pacientes. Imagina que você vai hoje numa academia, vamos dar um exemplo, um braço, por exemplo, e você vai malhar só esse braço, 1 hora sem parar. O que você acha que vai acontecer com o seu braço? Será que você vai estar fazendo um exercício, malhando de forma efetiva, eficiente? Então, é uma coisa que eu brinco com o paciente. Às vezes demora menos, às vezes demora mais. Eu brinco que do oi ao tchau, a gente aí contabiliza mais ou menos 1 hora. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. E, sobretudo e principal, cada caso é um caso. Eu tenho avaliações que às vezes a gente faz com determinados pacientes, que elas demoram horas. Porque mesmo com o exame relativo ao que ela tem, né, vocês precisam avaliar o que fazer. Eu preciso primeiro me conectar à pessoa, eu preciso conversar, eu preciso que a pessoa confie em mim. Eu estou ali não só apenas... Eu sou uma ferramenta para a pessoa, mas eu tenho que entender que quem está do meu lado é uma pessoa. Sim. Então eu preciso ouvir a pessoa, né? Eu preciso entender a rotina da pessoa. O tratamento ele não vai estar baseado num papel, ele vai estar baseado num todo. Ele é um sistema complexo, né? Multifatorial, o tratamento. E a partir do momento que a gente começa a falar de qualidade técnica, qualidade percebida, o que eu já vejo hoje muito mudando aquela ideia, essa questão, esse paradigma do não, eu fiquei 1 hora, não, eu fiquei 2, não, eu fiquei 15 minutos, em muito mais numa qualidade percebida, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente vê que quem define, né, a qualidade, ela não é o profissional, ele é o paciente. Então, o profissional ele pode ter te dado o melhor tratamento, os melhores equipamentos possíveis, existentes ou inexistentes, vamos falar dessa forma. Mas se o paciente ele não se sentiu à vontade, ele não foi ouvido, ele não foi acolhido. Hoje em dia a gente fala muito de cuidado centrado no paciente. Acho que se a gente não abordou o paciente como um todo, às vezes esse paciente, todos esses recursos tecnológicos ou humanos, ele não consegue tangibilizar o valor. Em detrimento, a gente vê em outras situações, o pessoal da área costuma falar, né, o paciente agora adora um aparelhinho com luz, com barulho, né, e às vezes acaba indo para um determinado tipo de um tratamento que nem sempre é o mais indicado, mas a forma que é passado para ele, é vendido para ele, vamos falar assim, porque sim, não deixa de ser uma relação de consumidor e cliente, paciente, terapeuta, paciente mesmo, não deixa de ser uma relação de consumo. E muitas das vezes você gerir essa qualidade, você transformar com que o paciente, informar o paciente de maneira adequada, que a qualidade percebida ela é diferente, mas ela anda de mãos dadas com a qualidade técnica. Eu acho que esse é o X da questão do quanto esse paradigma de 1 hora dura uma sessão, ele realmente faz diferença ou não. Porque as pessoas, elas realmente se fixam nisso, né? Se não durar
é como se ela não tivesse sido bem atendida. Exato, né? Exato. E acaba se tornando uma coisa assim, não, né? Dicotômica. E às vezes você pode fazer o melhor para a pessoa, fazer só o que a pessoa precisa em menos tempo, ou às vezes, como eu brinco com diversos pacientes, reza para o próximo paciente não faltar, porque senão vai sobrar para você. Eu até brinco, vou tirar o relógio da sala, que é para você não ficar contando hora, porque vai demorar. Como tem pacientes também que acabam sendo mais rápidos, né? O tratamento ou a avaliação. A avaliação, às vezes, também costuma demorar muito, porque o paciente ele vem com uma queixa em um determinado local, e quando você começa a conversar e investigar esse paciente, você vê que você vai ter que tratar muito mais do que apenas um pé, do que apenas um joelho, do que apenas um ombro, né? Não só do ponto de vista anatômico, fisiológico, patológico, tudo está unido, como a gente tem que entender que o paciente que vem para a gente um dia para ser avaliado, ele é um, no dia seguinte que ele vem para começar o tratamento, ele parte daquele paciente que você tratou, mas ele já é outro, ele já pode estar com sintomatologias diferentes, com humor diferente, bem disposto, indisposto, com problema pessoal, seja o que for, com dor, sem dor, com menos dor, mais dor, perdão. E a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que o nosso bem maior, ele está ali na nossa frente, que é o paciente. E a partir do momento que a gente entende que esse bem maior é o nosso paciente, essa questão de uma hora até para o paciente se torna uma coisa simples de resolver, uma coisa que hoje, como você mesmo repetiu, é um tabu, né? Um paradigma. Parece que é uma receita. É verdade. Doutor Daniel, o que significa essa sua formação que nós falamos, que chama-se neuromúsculo-esquelética? O que significa isso? Então vamos lá. É um nome grande, né? Isso. Então, neuromúsculo esquelético, como o próprio nome diz, vamos dividir em 3. Neuro, o sistema nervoso, músculo, né? Músculo esquelético e a parte óssea e articular, né? Falando de esquelético. No Brasil, a gente fala muito mais em termos de fisioterapia traumato-ortopédica. E aí tem uma outra questão também interessante da gente pontuar. A fisioterapia traumato-ortopédica, ela engloba sistemas muscular, né? A questão da musculatura e dos seus complexos musculares, das suas cadeias musculares, da sua questão neural, que vai da inervação periférica e o sistema neurológico em si, como também osteoarticular, que seja uma articulação, seja propriamente dito o osso, uma questão postural. Lembrando que a própria questão postural ela acaba se tornando aí uma interseção. Eu acho que mais importante é a gente pensar nisso como uma interseção. Imagina 3 conjuntos, tá? Ali no primeiro conjunto a gente coloca, vamos botar osso, para ficar didático. Certo. Tá? No outro conjunto, vamos chamar de nervo, para ficar didático. Ok. E no outro conjunto, vamos chamar de músculo, também para ficar didático. Então, chegou um paciente, vamos supor, com uma lombalgia, uma lombociatalgia, com uma irradiação nervosa, e você avalia esse paciente, você vê lá no exame, você tem um componente postural, você tem um componente muscular, você tem ali uma coluna com já uma parte óssea desgastada. Então, você pega uma interseção osteoarticular com o músculo, uma interseção com o músculo com a parte neural e uma interseção do neural com o osteoarticular. Então, a gente está pensando aí em 3 conjuntos, a gente está pensando em pelo menos 3 interseções. Então, a gente pode ter um paciente que a gente vai pensar numa questão óssea e muscular e não necessariamente neural. A gente pode ter um paciente que a gente vai pensar numa questão muscular e neural e não necessariamente óssea. E num paciente que a gente vai pensar em óssea e neural e não necessariamente muscular. Dificilmente a gente acha um paciente em um conjunto só ou outro. Geralmente existem essas interseções,
como a gente sabe, está tudo conectado. O corpo está conectado, a parte motora, o ato motor ele está conectado, músculo, osso, nervo. O ato motor ele começa no cérebro, termina no movimento em si. Antes da gente executar um movimento, o cérebro ele já planejou inteiro, ele já preparou o seu corpo para que esse movimento ele seja feito. Então, de onde vem essa importância? Eu acho que vale. Esse nome ele é muito mais falado lá fora. É uma formação, uma especialização lá fora chamada dessa maneira. Aqui eu não vejo tanto dessa forma. E por quê? Para determinadas patologias que envolvem um componente mais ósseo, nós temos diversas técnicas de mobilização articular, osteopatia, Maitland, Mulligan e por aí vai. Para desordens musculares, nós temos aí diversas técnicas, como RPG francês, RPG australiano, isso já se falou no passado, Pilates Mat, entre diversas técnicas. Como neural também, a gente tem diversas técnicas. Doutor, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Essa parte que o senhor falou de Pilates, que é o que a gente mais ouve, Pilates e RPG, é o fisioterapeuta que fala que tem que fazer ou como é que funciona isso? Porque a gente escuta tanto falar, eu vou fazer o RPG, eu vou fazer Pilates. Às vezes pessoas que a gente nem consegue, acha que é para emagrecer, sabe? Aí eu queria que o senhor desse mais uma explicação melhor para nós que somos leigos e falasse sobre essa parte que você está explicando. Claro, né? Claro. Então, eu elenquei todas essas técnicas para a gente pensar no seguinte. Como você mesmo disse, o paciente ele chega pedindo para fazer RPG. Seja pelo encaminhamento, seja porque o vizinho recomendou, seja porque ele leu na internet. A gente vê muito isso hoje. O paciente ele chega, eu quero fazer RPG. Não, eu vim aqui porque eu fui encaminhado para fazer Pilates. Lembrando que a gente pode pensar, foi encaminhado por um profissional, foi encaminhado por um amigo, por um colega que foi paciente, porque viu na internet, porque viu na revista, porque viu na televisão, porque ouviu falar. Isso vamos deixar aberto, porque é multifatorial também, a gente acabaria não saindo daqui. E acho que o mais importante é o seguinte, quando a gente fala de RPG, o RPG ele fala muito de cadeias musculares, então ele é uma técnica muscular. Quando a gente fala de Pilates, da mesma forma, ele tem um foco muito mais muscular. Não que, claro, os dois eles englobam, a gente não pode isolar propriamente dito o músculo, né? Ele engloba um conjunto que é o corpo humano, né? O ato motor. Mas, e o sistema osteoarticular? E o sistema neural? Será que, por exemplo, o RPG que trabalha com diversas questões... Eu sou formado em RPG também, tá? Antes de qualquer confusão. Com certeza, você sabe tudo. Mas um paciente com uma neuropraxia, que é a irritação na inervação, aquele nervo que irradia, aquela irradiação do ciático, será que esse paciente ele vai se beneficiar de um alongamento? Será que vai fazer mal? Então, eu acho que mais importante é a gente avaliar, entender, trabalhar o diagnóstico do paciente, porque, ao meu ver, o segredo de um tratamento eficaz, eficiente, ele está onde? A gente combinar técnicas musculares com técnicas osteoarticulares com técnicas neurais, uma vez elas identificadas. Lembrando que para isso é muito importante o diagnóstico preciso, tá? Se o paciente ser avaliado, o paciente ter uma equipe multidisciplinar, com um ortopedista, com um neurologista, com um psiquiatra, com um psicólogo, com um cardiologista, seja o que for, com um professor de educação física. Por quê? Um paciente que também tem uma desordem osteoarticular e neural. Se a gente fizer só RPG nele, a gente está usando todo o nosso arsenal terapêutico nesse paciente? Será que a gente não devia estar fazendo mais? E aí? Um paciente que às vezes só tem uma rigidez articular. Por que eu vou alongar músculo se eu posso mobilizar somente a articulação? Então eu acho que a gente precisa ser mais crítico.
tá? E essa criticidade, eu acho que a gente tem que pensar não só na gente, mas principalmente no nosso paciente, né? Eu bato muito sempre essa tecla do cuidado centrado no paciente. É o nosso maior bem. E ele quer um resultado, ele precisa de um resultado. Sim. Então, é muito mais do que essa gestão de expectativa, é a gente poder oferecer para o nosso paciente o melhor do que a gente pode. O nosso arsenal terapêutico, ele é enorme, ele é restrito, é muito grande. Então, para a gente se limitar a uma ou outra técnica, enquanto a gente pode englobar todas. Então, quando a gente fala de formação neuromusculoesquelética, a gente é formado em todas essas técnicas. Certo. Só uma vez a gente formado em todas essas técnicas, a gente faz provas, diversas provas, e aí vem a titulação. O que às vezes acaba também dificultando alguns profissionais que possam às vezes ter acesso também a todo esse arsenal, né, na sua formação, na sua pós-graduação. Lembrando que isso vai mais em termos de pós-formado. Então, tão quanto a ter que durar 1 hora, eu diria que também vem aí outro paradigma tabu. Como chega pedido assim, RPG, Pilates, está certo, ok, tem um problema postural, mas às vezes o problema postural... Mas, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Chega a pessoa, ela não tem que apresentar alguma coisa para algum exame, alguma imagem para o fisioterapeuta poder entender? Porque eu vou lhe dizer, como paciente, como leiga, a gente pode dar sorte de ir num determinado especialista e ele realmente ter aquela noção de, não, você procura, você leva seus exames, mas na maioria das vezes as pessoas pedem o encaminhamento para fisioterapia e simplesmente mais nada. Isso dificulta para vocês? Sem dúvida, não só dificulta, como também eu diria que é uma realidade, isso eu vejo no dia a dia clínico. E o que eu responderia? Eu acho fundamental a gente ter uma equipe multidisciplinar. O que eu estou querendo falar com isso? Eu não consigo trabalhar se eu não também, esse próprio paciente, se eu não estou trabalhando junto com um ortopedista, se eu não estou trabalhando junto com um neurologista, se eu não estou trabalhando junto com um neurocirurgião. Às vezes esse paciente já no pré-alta ou já de alta e ele não quer ter alta, a gente trabalha junto com quem? Com o educador físico. O meu tratamento passa a ser fútil para ele e eu prefiro que ele vá na academia. Então eu acho que mais do que o pulo do gato, eu acho que o mínimo que a gente pode oferecer para o paciente é essa visão englobando um tratamento multidisciplinar, eu acho que os profissionais, eles precisam se comunicar, eles precisam se interagir. Quem ganha com isso é o paciente. Tá? É claro que a gente não pode... eu não estou querendo falar de capacidades e competências e que isso seja invadido de um lado ou de outro. Não, pelo contrário. Eu não diria que eu sou um ativista dessa parte, muito pelo contrário. Eu acho que o segredo está na interação. Tá? O ortopedista, ele vai ver a parte dele, ele vai me ajudar no meu tratamento, como eu vou ver a minha parte, vou conversar com ele, vou ajudá-lo no tratamento dele, como neurocirurgião vai fazer a parte dele, vai me encaminhar, como tem paciente que chega em mim, às vezes pelo ortopedista, a gente faz uma avaliação e a gente acaba encaminhando para uma avaliação para um neurocirurgião e acaba sendo acompanhando por mais de um profissional nessa equipe. Então eu acho que quem ganha é o paciente. Tá? A ciência hoje cada vez mais mais amplo possível, mais o conhecimento disseminado e a gente não só descentralizar a responsabilidade, mas a gente trabalhar que aquela brincadeira, né? Cada um no seu quadrado. O paciente ele vai ganhar. Então, às vezes eu preciso, diria que às vezes não, nós precisamos melhorar quando a gente consegue melhorar comunicação, a comunicação, sim. Eu tenho grandes amigos ortopedistas, neurologistas, cirurgiões, psicólogos, vamos falar do paciente de dor, tem muito a ver, paciente de saúde mental, educadores físicos,
E a gente está ali, como diz a gíria, trocando figurinha o tempo inteiro. Porque esse paciente, às vezes, chega de uma maneira e, às vezes, no início, no meio ou no final do tratamento, a gente fala, ó, a gente está vendo isso aqui, ou às vezes até o contrário, o paciente vai para a reavaliação com o ortopedista, ou com a reavaliação com o neuro, ou com o neurocirurgião, com o reumato, e fala assim, olha, estou vendo agora isso aqui também. Então, eu acho que essa interação contínua, tá, eu acho que é fundamental. Dá o resultado, né? Fundamental. Eu costumo, eu tenho os meus parceiros de trabalho, grandes amigos, às vezes parceiros que até não são nem tão íntimos amigos, mas a gente sempre está trocando figurinha. Muitas das vezes até diariamente. Acabou um paciente, olha, te mandei tal paciente, vê isso. Olha, acabei de ver esse paciente, vi isso, vi isso aqui também, estou mandando retornar. Eu acho que todo mundo ganha, principalmente o paciente. Doutor Adriano, deixa eu fazer uma pergunta. O que é mais comum hoje em dia, né? É o atleta ou o idoso? Por que não os dois? Eu não sei, eu estou te perguntando. Não, tá aí. A gente tem hoje uma cultura da prática da atividade física e quando a gente pensa em idade, eu penso em longevidade. E eu canso, eu indo para o trabalho, eu vejo diversos idosos indo fazer atividade física, indo correr, indo pedalar. Então, não necessariamente é uma pessoa, um atleta profissional, mas a gente tem pessoas de diversas idades, dentro do que ela pode, sendo um atleta de alta performance. Não necessariamente no ponto de vista de competição ou profissional. Sim. Mas eu tenho um jovem que não é federado, que não participa de campeonato, mas é um atleta de alto rendimento e que tem lesão derivada do esporte. Certo. Como você pode ter um atleta profissional, sei lá, vamos falar de natação, de futebol, mas se machucou na academia escorregando. Nada a ver com propriamente a parte esportiva. Certo. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem que misturar isso, não misturar, mas juntar. E claro, né, o atleta profissional, o atleta de alto rendimento, ele tem toda uma abordagem diferente, tá? Ele tem todo um tempo diferente, ele já é um corpo diferente, já é um corpo programado para determinada atividade. A forma que ele consegue se ver, a parte corporal, o seu engrama motor, a sua relação com a dor, a gana de querer voltar logo e às vezes até pular etapas. Como a gente vê também, às vezes, o paciente não necessariamente profissional, mas que por uma questão de saúde mental, que a gente já conversou com o psiquiatra, foi prescrito atividade física. E quando essa pessoa começou a correr, começou a sentir, sei lá, uma coisa comum, vamos dizer, canelite. Então, o que é canelite? Uma dor da parte anterior da perna. Quem corre aí, está começando a correr, sabe do que eu estou falando. Então, ok. E da parte do idoso, a mesma forma. Eu acho que o idoso, a gente tem que pensar no nível de fragilidade dele, no nível de independência e no nível de fragilidade. Por quê? Porque isso vai determinar muito a maneira que a gente vai conduzir esse tratamento. A abordagem, eu diria que não é o tratamento, mas a jornada desse paciente. Por quê? Esse paciente ele precisa de um acolhimento. A gente não sabe questões sociais, culturais, geracionais, religiosas. A gente tem o idoso super alto astral, que adora isso, adora aquilo, vai para festa, dança, malha, corre. Inclusive, às vezes, eu tive até há pouco tempo um paciente que a gente teve que pedir para ele correr menos, porque ele estava se machucando. E, em compensação, a gente tem às vezes aquele idoso que, às vezes, não tem um acompanhamento familiar, onde o acolhimento, às vezes faz até mais importante, ou tão quão importante, do que propriamente dito a manipulação, a mobilização. Então, eu diria que não são grupos distintos, mas acabam, se a gente pensar dessa forma, claro que se distinguem.
Eu acho que o idoso ele tem suas particularidades muito do ambiente dele. Se a gente pensar no idoso, dor crônica, né? Você imagina ali, você tanto tempo, tá doendo, 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 mesmo que não seja uma dor forte, intensa. A gente sabe que a dor faz com a cabeça da pessoa. Com certeza. Então, a parte do idoso que às vezes não tem uma dinâmica familiar bacana, legal, que às vezes, por mais que tenha ótimos cuidadores, mas não tem ali a família presente, ou às vezes até o idoso que já tem um componente depressivo, o idoso que já teve perda na família, perda de companheiro, perda de companheira, o filho que foi morar fora do país. Então eu acho que essa dinâmica do tratamento com o idoso, a gente tem que ir muito além do que um ombro, um joelho, uma coluna. Eu acho que a gente tem que entender, desde que o paciente entra para você, da maneira que ele está, se ele está te olhando, se você conseguiu arrancar um sorriso dele. Eu acho isso fundamental. Maravilha, doutor Daniel. Eu acho que isso que o senhor está falando é de uma importância. Esse acolhimento que as pessoas precisam, já idosos, eu acho que é fundamental para a pessoa se sentir melhor, né? Sim. Porque ela vai ter um upgrade aí na vida dela, vai se sentir mais disposta, sem aquela dor, ou sem ficar pensando, que às vezes pensa tanto que acaba sentindo. Sim, assim, o nosso objetivo com o idoso é deixar ele mais funcional possível. Se a gente for ali ao pé da letra, né, do fisioterapeuta, é deixar ele mais funcional possível. Só que a gente não vai conseguir, às vezes, deixar esse paciente mais funcional possível se a gente, às vezes, não ter aquela parte do acolhimento, da conversa, de muitas das vezes encaminhar para um profissional também de saúde mental. Já tive paciente que depois que começou o tratamento psiquiátrico, psicológico, o tratamento fisioterápico dele alavancou. As pessoas querem ser ouvidas. Certo. As pessoas querem atenção. É o que está faltando muito hoje. Eu não digo nem que elas querem, né? É o mínimo, eu acho, que uma pessoa que está indo ali confiar o corpo dela em você, acho que a gente tem que pensar que é o mínimo que a gente tem que oferecer para a pessoa, o acolhimento. Assim, meu pai sempre falou isso para mim: boa educação não precisa ter talento. Então eu acho que a gente precisa, eu não vou dizer humanizar, porque humanizar, a gente humaniza um cachorro colocando uma roupinha de gente, né? Mas a gente precisa acolher, ter essa visão do cuidado centrado no paciente. Quem está ali é o amor de alguém, é o pai de alguém. Bravíssimo, bravíssimo. A gente fica encantada, né, quando a gente tem um profissional como você. Outra pergunta que eu quero fazer, porque também não é minha pergunta, é pergunta da maioria das pessoas que estão ouvindo. Até que ponto, hoje, a fisioterapia pode atender a uma pessoa que está com alguma lesão, uma dor constante, que já aparece em algum tipo de exame, a nível de... A fisioterapia pode deixar as pessoas que estão na fila para fazer uma cirurgia e não querem fazer cirurgia. Quais são os dados que a gente pode ter de que, não, eu posso melhorar essa pessoa ao ponto dela poder viver com dignidade sem fazer a cirurgia? Eu não estou querendo colocar contra o cirurgião nem nada disso, é a pessoa, né? Eu acho isso bacana, até porque eu flerto muito com a bioética e isso sempre me incomodou muito. O paciente, um dos princípios fundamentais do paciente, né, vamos falar de todos, que é autonomia e justiça, dois deles, que a gente tem que ter equidade de tratamento, pensando em justiça, e o paciente ele tem que ter a autonomia de decidir, seja no caráter preventivo, curativo ou não, o que ele quer fazer. Tá? É claro que a gente tem que ter a responsabilidade, pensando em não levar o mal a esse paciente, não deixar ele piorar. Cabe a gente a conversar e explicar para ele, mas quem decide é o paciente.
Mas tem casos que isso pode Sim, realmente sem dar dúvida. resultado? Sim, sem dúvida. E eu acho que é um trabalho de gestão de expectativa, de uma comunicação efetiva com esse paciente. Ele tem que entender o que ele tem, ele tem que entender até onde ele pode chegar. E, principal, a gente tem que entender aonde ele quer chegar e o que é bom para ele. Porque, como disse, os profissionais nós somos ferramentas, nós somos usados pelos pacientes. Então, nós vamos indicar X para ele. Seja uma cirurgia, como você me perguntou, seja uma terapêutica, uma terapia, seja o que for. O paciente ele pode bater pé e falar, não vou fazer. Como ele pode ficar com medo e demorar para começar a fazer, como ele pode não ter acesso também. A gente tem que pensar nisso, tem gente que não tem acesso. Então, até lá, o que a gente faz? Então, não vou falar o termo paliativo, porque pode confundir com cuidados paliativos, que já é uma outra questão, mas sim, a gente pode acompanhar esse paciente, o paciente tanto refratário, um paciente crônico, o paciente que ele não quer operar, e sim, muitas das vezes a gente consegue devolver um nível de funcionalidade que para esse paciente está ótimo. E isso, claro, dependendo de caso a caso, né? Um paciente, às vezes, mais idoso, ou um paciente que, às vezes, não vai executar determinada atividade, não vai ter uma demanda tão grande em relação à função. Você, às vezes, oferecer conforto para esse paciente ou funcionalidade para ele, é o que ele quer. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar no que o paciente quer. E, sim, é interessante a gente pegar esse paciente que tem medo de operar, às vezes por questões culturais, religiosas, seja o motivo que for, é o direito dele, tá? Ou simplesmente falar, não quero, tenho medo. E a gente trabalhar para tentar deixar esse paciente, eu diria até com uma função social, tá? Que não só o fisioterapeuta, como todo profissional tem, de devolver esse paciente para a sociedade da melhor forma possível. Ah, mas está indicado cirurgia. Ok, isso é inegável. Mas agora não vai ser feita. O que a gente vai fazer para tornar esse paciente mais funcional, mais dentro possível da realidade do que ele precisa e pode e quer fazer? Claro que com o máximo de dignidade, com menos ou sem dor. E aí entra toda uma série de cuidados, de especialidades que trabalham em conjunto, em comum. E o principal é a verdade, é conversar com o paciente. O paciente, ele não pode, se o paciente tem uma indicação cirúrgica, ele não pode esperar que a gente vá ter um resultado, ou a gente oferecer para o paciente um resultado que está além do nosso limite. Tá? Perfeito. Então, isso tem que ser muito bem conversado com o paciente, para o paciente entender, tá? Entender o objetivo e o que a gente diz na clínica, o seu plano terapêutico. Qual é o seu planejamento terapêutico, uma vez que você tem uma indicação cirúrgica, mas você não quer operar? Esse paciente ele vai continuar sendo visitando o médico, o ortopedista, o neuro, seja a especialidade que for, que indicou a cirurgia? Vai. Ele precisa manter esse acompanhamento. Ele vai no fisioterapeuta para tentar melhorar a função, para tentar dar mais conforto? Vai. A gente pode encaminhar ele para outros profissionais para quê? Para dentro daquele quadro dele, que naquele momento ele optou por não ter uma intervenção cirúrgica, a gente fornecer para ele a melhor qualidade possível e a melhor inserção social dessa pessoa. Isso que você fala que é a gestão multidisciplinar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você, como coordenador da fisioterapia de um hospital bastante conhecido, de uma rede bem especial, você funciona em todas as áreas por exemplo, um hospital ele tem cirurgia, tem cardiologia, tem ortopedia. O fisioterapeuta, que vamos dizer, especialista, e que ele é coordenador, ele tem que
vamos dizer, entender de tudo isso? Então, a própria prática clínica leva isso a ele, né? Os títulos são cursos que a gente faz, mas até lá, na universidade, estágios, outros trabalhos, a gente também acaba desenvolvendo tanto essas habilidades. E o mais importante do gestor, do coordenador, é a liderança e a gestão. Eu tenho uma equipe, essa equipe ela trabalha em terapia intensiva adulto, cirúrgico e clínica. Ela trabalha numa unidade de internação, que enfermaria, cirúrgico e clínico. Ela faz atendimento na emergência, ela é bipada, ela é ativada para atender intercorrências na emergência. Que é muito acidente, doutor? Tem muito acidente? Olha, a grande maioria é assistência ventilatória. E... O que é isso? Pois ainda tem muita gente que não sabe. Com a própria pandemia, com a Covid, trouxe muito a fisioterapia respiratória aí para um holofote. Mas se a gente pensar, a gente tem fisioterapia ortopédica, neurológica, respiratória, cardiológica, pediátrica, neonatal, que é diferente de pediátrica, terapia intensiva também nessas diversas áreas, uroginecológica, não sei se eu já falei, a geriátrica, a dermatofuncional, que também trabalha essa parte da estética, da autoestima, disso tudo. Então a formação hoje ela é muito ampla. O profissional ele pode abrir um leque para esse tipo de formação. No jargão a gente fala muito de fisioterapia hospitalar. Tá? Por quê? Basicamente uma fisioterapia clínica. E após esse paciente ter alta, ele vai procurar um ambulatório na especialidade mais do caso dele. Certo. Foge mais no caso de terapia intensiva, que são profissionais que têm uma capacitação a mais. Quando eu digo a mais, não é melhor ou pior, mas tem aquela vivência, tem a pós-graduação, tem o título de especialista, onde são pacientes graves, e é toda uma conduta, tem todo um arsenal terapêutico, tanto motor como ventilatório, respiratório desse paciente. Hoje a fisioterapia ela não está mais só em osso, músculo, perna, ombro, joelho, não. É coração, é pulmão, é cérebro, é o paciente que tem AVC, é o paciente que tem Parkinson, é uma incontinência urinária, é a fisioterapia pós-parto, a fisioterapia pré-parto, dermatofuncional, reumatológica, geriátrica. Eu acho que ninguém tem noção de que existe isso tudo. Não. Ela acaba descobrindo quando precisa. Mas será que isso não é uma culpa nossa? Eu acho que, sinceramente, das pessoas que eu convivo, que eu conheço, não de quem eu entrevisto, tá? Aí é especial. Mas as pessoas não imaginam que existe a fisioterapia. Eu lembrei até aqui. Ontem, para mim, chegou um paciente de um grande cirurgião bucomaxilar. E existe o fisioterapeuta especializado em articulação temporomandibular. E eu confesso, eu não sei nem avaliar. Meu Deus. Então a gente tem hoje também esse fisioterapeuta específico ali nessa parte de bucomaxilo. Né? Então, todas essas grandes áreas se dividem, se subdividem, e cada vez mais a gente tem visto aí tanta garotada nova aí sedenta de conhecimento, cada vez se especializando melhor, mas como também a gente que não consegue parar. E a gente se preocupa muito, vê se estou errada, porque hoje todo mundo vai procurar no Google. O Dr. Google, claro. Isso. E aí o Google, ele fala como se estivesse falando para uma pessoa, né? E cada um é um, e aí coisa complica um pouco, né? Eu hoje falo do Google e inteligência artificial, né? Eu jogaria no mesmo balaio. Gente, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa em determinado momento. O Google ele vai fazer um compilado através de um algoritmo e ele vai chegar num texto
determinado pelas ferramentas de busca que você utilizou. Então, é muito perigoso a pessoa se automedicar, eu falo isso como não prescritor, a pessoa se tratar, a pessoa se diagnosticar sem procurar um profissional pelo Dr. Google, pela ferramenta que ela prefira usar de inteligência artificial. Na minha opinião pessoal, é difícil, ainda mais com o rumo que a gente vê a tecnologia crescendo, cada vez mais uma geração digital, dependente, tecnológica, conectada 24 horas por dia. Até que ponto a gente vai conseguir trabalhar isso? Mas eu vejo com muito cuidado, muito perigo, as pessoas que fazem um autodiagnóstico, elas fazem um autoprognóstico. O prognóstico é como vai terminar o desfecho do problema dele, da doença dele. A automedicação, a autoterapia, eu tenho muito medo disso. Não só Google, mas rede social em geral. Sim. Hoje você abre ali determinada rede social e você vê um videozinho. Faça esses 10 exercícios para você que tem dor nas costas. Faça esses 3 exercícios para você que tem dor no ombro. É verdade. Será que esses 3 exercícios para você está indicado? Será que você sozinho vai conseguir fazer certo? A biomecânica ela é muito complexa. E às vezes, quando a gente fala em artrocinemática, a gente está falando de 1, 2 graus. E você pode fazer uma movimentação errada e se machucar. Sim. Aí a responsabilidade é de quem oferece esse conteúdo, mas eu acho que a gente também tem que pensar na responsabilidade da pessoa que não está procurando no local certo. Ela também, de certa forma, está se colocando num risco calculado. Certo. Mas eu acho que sabe por quê? Porque é mais fácil. É assim que as pessoas falam. Não, eu vou olhar aqui e vou ver o que eu posso fazer. Vou tomar, é isso que eu estou falando. A gente precisa ser crítico. E eu converso isso com os pacientes. Para que eles sejam críticos e tenham cuidado com o conteúdo que eles sigam, às vezes o paciente ele não tem noção do que uma coisa simples pode se tornar gravíssima. Isso é muito complicado. O paciente ele tem que entender que existem profissionais capacitados para quê? Inclusive para tirar a dúvida dele se aquele que ele tenha do Google. Mas até para isso ele precisa de um profissional capacitado, que estudou, que tem toda uma formação, que tem toda uma prática. Eu vejo isso com muito perigo, tá? Não só Google, rede social geral, essas que têm videozinhos curtos. Às vezes não tem nada falando, às vezes é mudo com uma musiquinha. Assim, você que tem dor de ombro, faça esses 3 exercícios, mas ok, você tem alguma lesão ligamentar? Você tem alguma lesão de tecido mole, seja um labro, um glenoide? Você tem algum impacto? O que você tem para a gente... Poder... Sim. Então, será que a gente está subestimando, né, a doença? Eu tive um professor que ele brincava muito, ele falava que a cirurgia, uma lipoaspiração, ela dói menos do que a dieta. Então, eu acho que é normal do ser humano. Por aí. Ele vai tentar o mais rápido, ele vai tentar uma pílula de milagre. Eu brinco com os meus pacientes que, se eu pudesse resolver isso, o trânsito da Avenida Brasil, da Barra da Tijuca, ia ser só para vir me ver. Infelizmente, a gente não tem essa pílula milagrosa, né? De um dia para o outro tirar a dor, de um dia para o outro devolver pessoas às atividades normais. Isso é muito trabalho. Olha só, eu acho que a gente ficaria aqui muito tempo, porque tem muita coisa para perguntar. Mas eu queria que você deixasse, agora que nós estamos encaminhando para o final, que você deixasse uma mensagem que conseguisse transmitir isso tudo, que em tão poucos minutos a gente tentou levar o máximo possível a informação da melhor qualidade, que você, de uma forma, você conseguisse mandar uma mensagem para os nossos
ouvintes, as pessoas que estão nos vendo através do YouTube, e eu lhe agradeceria muito se você fizesse isso. Sim, eu acho que, baseado no que a gente conversou, deixaria um recado tanto para profissional, né? Claro, não queremos ser melhor que ninguém, mas também, principalmente, para paciente, né? Para ouvinte. Eu acho que a gente precisa investir na nossa formação, a gente precisa investir no nosso tempo com o paciente, a gente precisa olhar melhor para o nosso paciente. O nosso paciente não é um número. A gente precisa trabalhar mais essa questão, principalmente hoje em dia, como a gente falou, do mundo digital, dessa questão do acolhimento e do paciente como podendo ser ali um familiar seu. A gente precisa investir na nossa formação. Eu brinco que as ciências médicas, as ciências em saúde, ela é igual à informática. Se você foi num congresso hoje, você já está desatualizado. O congresso que você vai hoje já foi publicado há 1 ano, 2 meses atrás. Então, se você só está indo para o congresso se atualizar, você deixou de estudar aí pelo menos 1 ano. Então, busquem sempre o conhecimento. Estudem. Se titulem. Corram atrás. O mercado ele é muito heterogêneo. Então, com mais habilidades, com mais hard skills, soft skills, a gente vai conseguir cada vez mais ter melhores condições de trabalho, atender melhor os nossos pacientes. Como diria um recado para os pacientes também, valorizem um tratamento personalizado. Valorizem um profissional que ele está preocupado não só com o seu joelho, ele está preocupado com você como um todo. Eu sei que isso às vezes são bem intangíveis e esbarra às vezes em questões financeiras, em questões situacionais, mas acho que a gente tem que pensar que o nosso corpo é o nosso bem maior. Certo. Então, eu não vejo investimento maior do que o investimento no nosso bem-estar e na nossa saúde. Perfeito. E é isso mesmo que a gente quer ter sempre aqui, dar a vocês, como hoje, esse papo com um super especialista, para que a gente realmente venha a se situar no momento que nós estamos passando, conforme o doutor Daniel acabou de falar, né? E que a gente pense que a gente, sem saúde, a gente não faz nada, não faz coisa nenhuma. Então, vamos esquecer essas práticas tecnológicas, de tentar achar que eu vou descobrir o que eu preciso, e vamos procurar um profissional como o doutor Daniel e outros que nós temos trazido aqui. E agradecer muito a você, Daniel. Realmente foi maravilhoso, entendeu? Foi um papo muito bom. Eu tenho certeza que as pessoas vão ganhar muito em te ouvir, né? E em outras oportunidades, outros momentos, né? A gente retoma, conforme você falou, o congresso foi hoje, amanhã já tem alguma coisa de novo. Então, antes de tudo, também quero agradecer a vocês que dispensaram esse tempo conosco, agradecer a AME, a Azurra Seguros e a Remax por podermos estar aqui mais uma vez com vocês. Não esqueçam de dar o like, ativar o sininho e compartilhar. Isso é muito importante para nós continuarmos aqui com vocês. Muito obrigada pela atenção dispensada para o Saúde Online. Sempre com vocês.